Olá, hoje a gente vai terminar essa parte de conceitos e definições e na próxima aula vamos começar com a farmacologia clínica em alguns grupos específicos. Então, para completar, essa aula é curtinha, vamos falar um pouquinho de farmacogenética. Quando a gente terminou a outra aula, nós falamos de diferentes respostas que os pacientes podem ter frente aos mesmos fármacos. Um dos fatores que interfere diferente resposta dos indivíduos aos mesmos fármacos é a genética. Então, esse ramo da farmacologia estuda as variações dos processos farmacológicos decorrentes de um genótipo. Então, estuda os determinantes hereditários da variabilidade dos processos farmacológicos, tanto da farmacocinética quanto da farmacodinâmica, e a frequência nas populações humanas, especialmente a codificação da biotransformação dos fármacos, que é o que a gente mais vê impacto na clínica médica. O objetivo seria a terapêutica adequada ao perfil genético do indivíduo e ainda predizer a resposta ao fármaco, a eficácia e a possível toxicidade em determinados grupos. Então, a variação genética, ela pode alterar, interferir na predisposição a algumas doenças que vocês já devem ter estudado, né? Alguns tipos de câncer têm uma predisposição genética, a algumas outras doenças. Alguns genes modulam a resposta aos medicamentos. Alguns podem alterar a farmacocinética e a farmacodinâmica, a resposta, né? E também alguns perfis genéticos podem estar associados a algumas reações adversas, inclusive algumas graves. Bom, para a gente rever a farmacogenética, é interessante a gente definir polimorfismo genético, porque se fala muito de polimorfismo, né? Então, o que que são? São sequências alternativas diferentes em um locus da fita do DNA que persiste em uma população através de várias gerações. O polimorfismo do nucleotídeo único são comuns e o resultado final é a perda da síntese de uma proteína, ou a síntese anômala dessa proteína, ou ainda a alteração da velocidade da síntese dessa proteína, uma velocidade anormal. Então, a diferença desse perfil genético interfere no resultado final. E se define como uma variante genética se for detectada em pelo menos 1% da população. Por que 1%? Porque 1% é o valor mínimo para excluir mutações que tenham sido espontâneas e ocorreram e transmitiram num descendente de uma única família. Então, para definir como polimorfismo genético, tem que estar presente a alteração, a variação, tem que estar presente em pelo menos 1% da população. Os exemplos mais conhecidos são justamente os grupos sanguíneos ABO, o fator RH e o complexo humano de histocompatibilidade, o HLA. Então, aqui a gente tem um pequeno exemplo esquemático, né, de alterações do perfil metabólico de indivíduos com diferentes características genéticas, então com polimorfismo em uma enzima metabolizadora. Então, no centro, a gente tem os metabolizadores intermediários, que é a maior parte da população, que tem o efeito esperado para determinado fármaco. Então, quando você administra esse fármaco num tempo X, ele vai ficar no intervalo terapêutico. Já no primeiro quadrinho, no primeiro gráfico, a gente tem uma parte da população que pode ser metabolizador rápido, tem o perfil genético de metabolismo rápido de determinado fármaco, ou seja, o fármaco não vai atingir o nível terapêutico necessário para ter resultado esperado. Então, os metabolizadores rápidos geralmente metabolizam o fármaco e não permitem que ele atinja o nível sérico necessário para o efeito terapêutico. Já o último aqui, o último gráfico, seriam os metabolizadores lentos, pacientes que têm um perfil de enzimas, perfil genético que leva suas enzimas a serem metabolizadas lentamente, determinado fármaco,
E por isso o fármaco fica acima do nível terapêutico e acima do intervalo terapêutico, podendo levar a reações adversas e toxicidade. Então, tanto o metabolizador rápido quanto o metabolizador lento têm um perfil genético diferente da maior parte da população. Há vários perfis genéticos já, vários perfis de polimorfismo genético conhecidos para determinados fármacos. A gente tem aqui alguns exemplos que são importantes porque tem uma ocorrência alta, como o estado de acetilador lento, da isoniazida, da hidralazina e da procainamida, por deficiência na N-acetiltransferase hepática, como herança autossômica recessiva, que pode estar presente em até 50% da população de indivíduos brancos, e por ser acetilador lento, pode predispor a eventos adversos desses fármacos, né? E a gente sabe que isoniazida pode ter toxicidade de nervos periféricos, pode fazer neuropatia, pode fazer hepatotoxicidade, então tem que ter cuidado quando prescrever. A gente não tem ainda como avaliar isso antes de prescrevermos os pacientes, mas é importante a gente prestar atenção e quando iniciar uma dessas com algum desses fármacos num indivíduo, quando iniciar a prescrição, acompanhar a evolução desse paciente para triar o possível surgimento de eventos adversos e ajustar a dose, se for o caso, ou até mesmo trocar a droga. Aí a gente também tem o estado de acetilador rápido, que é por aumento dessa N-acetiltransferase hepática, também uma herança autossômica dominante, pode estar presente em até 40% dos indivíduos brancos para os mesmos fármacos, para isoniazida, hidralazina e procainamida. A gente também tem o perfil de estado de hidroxilador pobre, que é a deficiência da hidroxilação hepática, também como herança autossômica recessiva, pode ocorrer até 5% da população, para os fármacos aqui listados, neopropranolol, metoprolol, captopril, codeína e nortriptilina. Ainda tem o perfil de falha da glicoronidação hepática, por deficiência da glicoroniltransferase hepática, também com herança autossômica dominante, e aí a gente tem os fármacos envolvidos, o paracetamol e a tolbutamida, aumentando o risco, então, de eventos adversos, né? Lembrar que o paracetamol é hepatotóxico, e se nós tivermos um aumento da sua concentração, da sua meia-vida, aumenta o risco de toxicidade também. Ainda que a gente tem outros exemplos, né? Os pacientes, as variações que levam à hipertermia maligna com mecanismo desconhecido, mas com uma ereção autossômica dominante, essa aqui não é tão frequente, tem 1 para 20 mil, e a gente sabe que ocorre com a alotano e com a succinilcolina. A sensibilidade à succinilcolina por deficiência da pseudocolinesterase plasmática, também uma herança autossômica recessiva, e a deficiência de G6PD, bem discutida, né? A deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que leva à redução do glutatión e para inibir fármacos oxidantes. Então, essa deficiência da G6PD, quando na presença de determinados fármacos, pode levar à hemólise. Pode ocorrer em 10 a 20% da população de negros, e as drogas que têm esse perfil que necessitam dessa enzima para serem metabolizadas e, portanto, tem seu metabolismo alterado na deficiência da G6PD, são o ácido nalidíxico, a dapsona, a nitrofurantoína, a sulfametoxazol, o cipro e a quinidina. Nesses pacientes pode fazer hemólise. Bom, o outro ramo da farmacologia clínica que a gente tem que ter uma clareza é a farmacoepidemiologia, que é o estudo dos efeitos dos fármacos na população. Dentro da farmacoepidemiologia, a gente tem a farmacovigilância. A farmacovigilância é uma área que visa, né, identificar e avaliar os efeitos agudos ou crônicos
o risco do uso dos tratamentos farmacológicos nas populações ou em grupos expostos a tratamentos específicos. Então, a farmacovigilância, na verdade, visa a segurança do paciente. Então, o propósito da farmacovigilância, que consiste numa ciência e nas atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou qualquer outro possível problema relacionado ao medicamento. O campo de atuação da farmacovigilância foi ampliado, né? E inclui também os produtos fitoterápicos, além dos medicamentos tradicionais que a gente já conhece, já tinha antes, né? Os complementares, hemoterapia, produtos biológicos, outros produtos para a saúde e a vacina. Então, a farmacovigilância, na verdade, é uma área que visa identificar, né, e prevenir os principais efeitos adversos ou reações adversas, a gente já vai discutir um pouco disso, com os fármacos ou produtos relacionados à saúde. Ainda outras questões, né, relacionadas que têm relevância dentro da farmacovigilância, além dos eventos adversos, que é identificar medicamentos de baixa qualidade, isso também tem que ser notificado. Os erros de medicação, que a gente sabe que existem, mas poucos são notificados, né? Então, às vezes, vocês vão ver num gráfico que eu já vou mostrar para vocês, a grande quantidade de medicações que não são administradas, principalmente no paciente internado. Notificar a perda da eficácia de determinado fármaco, o uso de medicações para indicações que não são aprovadas e que não há base científica adequada, que a gente chama de uso off-label, né? Então, determinado fármaco foi identificado para tosse, e aí você está usando ele para rinite. Pode até ser que funcione, mas é uma indicação off-label. Então, a princípio não é aprovada, mas se for usado, vai ter que ser monitorizado. Há ainda as notificações de casos de intoxicações, né, agudas ou crônicas, a avaliação da mortalidade relacionada aos medicamentos, o abuso e o uso indevido de medicamentos e uma parte bem interessante são as interações medicamentosas adversas com substâncias químicas, com outros medicamentos e com os alimentos que precisam ser monitoradas. Lembrar que a indústria farmacêutica lança no mercado um número imenso de fármacos a cada ano. E esses fármacos, eles não são estudados de uma forma extensa antes de serem lançados no mercado. Então, muitos fármacos têm reações adversas identificadas somente após a sua liberação para uso na população. A gente já teve vários fármacos retirados do mercado por conta de aparecerem eventos adversos ou reações adversas, melhor dizendo, depois da sua liberação no mercado. Então, é nossa obrigação monitorizar, identificar e notificar a vigilância sanitária quando a gente identifica alguma reação ou uma falta de eficácia com determinado fármaco que o nosso paciente está usando. A gente já teve situações de pacientes que tomaram medicações, por exemplo, para doença inflamatória intestinal e que observaram a eliminação do medicamento de uma forma inalterada nas fezes. Já tivemos medicamentos usados para anemia nos pacientes com doença renal crônica que induziram anemia por aplasia de medula. Então, já tivemos vários eventos que precisaram ser notificados, certo? Então, é a obrigação da equipe médica, não só do médico, mas da equipe, né, do médico, da enfermagem, do farmacêutico, notificar a vigilância sanitária quando identificar alguma resposta inadequada a determinado fármaco. Aqui tem uma análise, né, dos erros nos medicamentos, na administração, no uso dos medicamentos nos Estados Unidos em 2005, já tem um tempo isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia de onde
onde podem haver erros nas medicações. Então, aqui no primeiro, vocês veem os erros nos estoques, né? No segundo, o erro na prescrição, onde tem mais erro, né? É na prescrição. E aí vocês veem que é a parte médica, né? Onde tem muito erro. E ali, erros por uso de abreviação, por transcrição errada do fármaco, por não entender a letra ruim. Então, muitos erros na forma de prescrever o fármaco. Hoje em dia se usa mais receitas feitas digitalizadas, né, feitas no computador. Então, diminuiu bastante os erros na prescrição por conta da letra médica, que a gente tinha muito antigamente. Mas ainda tem erros de prescrição por digitação da medicação errada. Então, medicações que têm os nomes muito parecidos têm que ser muito claras, tem que escrever com clareza e de preferência escrever em caixa alta, né, em letra maiúscula, aquela parte do nome que é diferente. Então, por exemplo, dopamina e dobutamina são muito parecidos. Então, a dopa e dobuta tem que ser escrito de forma a chamar atenção. Então, em caixa alta ou maiúscula. Depois também a gente tem muitos erros na dispensação, né, na farmácia, na entrega, também há erros. Mas não tanto. E a segunda área em que tem muito erro na administração dos medicamentos, na administração dos medicamentos, e especialmente, como vocês veem ali, na coluna mais alta, o erro que é pela falta de administração de determinada droga, então omissão de uma droga, né? A gente vê às vezes nas enfermarias prescrições que a medicação foi circulada, né? Foi bolada, como fala no dia a dia, por não ter sido administrada. Ou não veio da farmácia, ou se perdeu no posto de enfermagem. E muitas vezes a enfermagem não comunica o médico, né? Isso é grave. Quando comunica, o médico tem que ir atrás. Às vezes, por exemplo, um antibiótico que você prescreveu e solicitou para 10 dias, aí você resolveu prescrever 14. Se você não fizer nova solicitação, ele não vai receber os outros 4 dias, né? Então, há vários momentos desse processo, desde a prescrição até a administração, em que podem haver erros e também podem haver respostas inadequadas por conta da reação do próprio paciente. Então, os objetivos específicos da farmacovigilância são, né, o melhor cuidado com o paciente, a segurança em relação ao uso dos medicamentos e todas as intervenções médicas e paramédicas envolvidas, né, melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso dos medicamentos, contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamentos, incentivando sua utilização de forma segura, racional e mais efetiva, incluindo o uso custo-efetivo, promover a compreensão, a educação e a capacitação clínica na farmacovigilância e a sua comunicação efetiva com o público. Então, a farmacovigilância, ela visa vários pontos do processo de prescrição, né? Desde a orientação do próprio paciente, do médico e da parte de administração, seja por dispensação nas farmácias, seja por dispensação dentro do hospital. E, por fim, as definições, né, de evento adverso. Evento adverso é um evento desfavorável que ocorre durante ou após o uso do medicamento ou de outra intervenção. Então, evento adverso é algo que não é esperado e que é negativo, né, que pode ocorrer durante o processo médico, não só com o medicamento. É importante ressaltar que para ser considerado um evento adverso, o medicamento ou a intervenção, por exemplo, uma punção, não necessariamente tem relação causal com o evento, mas tem que ser identificado. Então, o que é um evento adverso como exemplo? As infecções relacionadas à assistência à saúde, as flebites, obstrução de sonda, as reações adversas aos medicamentos, eventos adversos por desvio da qualidade, evento adverso decorrente do uso não aprovado, aquilo que a gente falou do off-label,
as interações, a inefetividade terapêutica total ou parcial, os erros de medicações potenciais e reais, as quedas dos pacientes, os acidentes de punção, que são também bem frequentes, né? Às vezes vai fazer colocar uma gasometria, punciona a artéria, não ficou comprimindo o tempo suficiente, faz hematomas, principalmente nos pacientes que têm distúrbio de coagulação. Tudo isso são eventos adversos. E o evento adverso é considerado grave quando ele leva ao óbito ou ameaça a vida, gera uma hospitalização ou prolongamento de uma internação já existente ou uma incapacidade ou anomalia congênita. Então, o evento adverso grave leva à morte ou piora da situação clínica daquele paciente. Evento adverso são reações, então, que podem acontecer com o paciente relacionada com qualquer evento relacionado ao tratamento. Já a reação ao fármaco, reação adversa ao medicamento, que a gente chama de RAM, é o nome que a gente dá hoje em dia para as reações específicas aos medicamentos. Então, RAM, ou reação adversa ao medicamento, são os eventos adversos específicos relacionados com os fármacos, certo? A gente vai falar mais um pouquinho de segurança do paciente em outra aula, mas só adiantando, já tem algum tempo que o Ministério da Saúde, por orientação da OMS, estimula e orienta que todos os estabelecimentos de saúde tenham núcleos de segurança do paciente. Esses núcleos de segurança do paciente são equipes dentro do hospital que estão designadas para fazerem protocolos de prevenção e de vigilância em relação aos eventos adversos, sejam eles relacionados aos fármacos, as RAMs ou não. RAM é RAM. Em todos os hospitais existe esse núcleo de vigilância ou núcleo de segurança do paciente que é responsável, então, por esses protocolos. Dentro dos protocolos, um dos protocolos é justamente o de farmacovigilância, identificação dos eventos adversos relacionados aos fármacos ou medicamentos ou RAM, certo? Por hoje, então, é isso. Obrigada. Até mais.